Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise aprofundada trazida com muito orgulho pela Ford College. Bom, vamos direto ao ponto, certo? O foco de hoje é o refinamento acelerado por IA da lógica do cofre. E só para dar um pouco de contexto, essa exploração se encaixa perfeitamente na trilha From EVM to SVM, bem ali no coração do curso de padrões ERC avançados na Solana. A ideia central aqui é olhar para os smart contracts como eles realmente são. Projetos de engenharia super complexos. Imaginemos engrenagens mecânicas gigantes operando em sincronia absoluta. É exatamente sobre isso que vamos falar. E o que nos leva diretamente à fundação disso tudo. A etapa anterior tratou de como construir um cofre minimalista na Solana. Lá, as engrenagens mais básicas foram forjadas e montadas. Mas, convenhamos, uma máquina em estado bruto é algo altamente perigoso, sem uma calibração matemática extremamente precisa. Qualquer microdesalinhamento e, bum, colapso total do sistema. Então, o roteiro de engenharia para hoje é bem metódico, dividido em 5 partes. Primeiro, o desafio do cofre base. Segundo, o fantasma do arredondamento. Terceiro, refinando com inteligência artificial. Depois, casos extremos e testes. E, por fim, prontos para auditoria. Parte 1. O desafio do cofre base, limites matemáticos e a busca pela precisão. O grande gargalo no design de um cofre na Web3 é a conversão. Transformar tokens subjacentes em cotas de recibo exige uma precisão absurda. E aí surge a pergunta de $1 milhão. O que acontece quando a matemática falha por, digamos, 1/1000 de um token? Pode parecer pouco, não é? Mas essa fração atua literalmente como areia nas engrenagens de um relógio suíço. Trava o mecanismo inteiro e garante uma reprovação instantânea em qualquer auditoria de segurança. Sem chance. Vamos à parte 2, o fantasma do arredondamento. Como lidar com esses erros silenciosos? Esses erros de arredondamento e aquele acúmulo incorreto de taxas são os verdadeiros vilões silenciosos de um contrato. Eles vão drenando ou congelando os fundos aos poucos. Olhando para as defesas, o arredondamento tipo floor joga na retranca, emitindo cotas a menos. Já o ceiling faz o contrário, alocando mais do que deveria e diluindo o cofre. E tem o Bankers Rounding, que arredonda para o par mais próximo, o que é perfeito para neutralizar um viés sistemático ao longo de milhões de operações. Escolher a estratégia errada aqui é basicamente projetar um motor com defeito de fábrica. E para visualizar isso na prática, basta comparar uma transação padrão com um microdepósito. É aquele cenário onde a quantia de entrada é exatamente a unidade 1. É exatamente nesse limite microscópico que a mágica, ou o desastre, acontece. Inserir essas quantias minúsculas pode quebrar completamente a lógica contábil e destruir os invariantes do cofre se o código não estiver pronto para lidar com essa poeira digital. Parte 3. Refinando com a inteligência artificial, entrando no loop do Vibe Coding. Em vez de lutar manualmente contra esses limites matemáticos e bater a cabeça na parede, a engenharia moderna usa um assistente de IA incansável. É um loop bem definido. Passo 1. Gera-se o código base em Rust. Passo 2. Rodam-se os testes agressivamente. Passo 3. Pegam-se as falhas e refina-se o código, alimentando a IA com os erros detectados. É exatamente assim que se forja um componente blindado hoje em dia. A grande sacada nesse trabalho colaborativo reside na estratégia dos comandos. O segredo é manter tudo atômico. Pedir para refaturar um modo de arredondamento de cada vez. Minimizar aquelas multiplicações gigantescas com números 1, 128 ou isolar uma função simples. A regra de ouro é inegociável. Mudar apenas uma variável por prompt. Isso é essencial para manter o controle absoluto sobre as engrenagens que estão sendo montadas. Parte 4. Casos extremos e testes. A hora do teste de estresse violento. Obviamente, a planta mecânica gerada pela IA não ganha um passe livre. Ela precisa ser testada até o limite. O conceito que ancora essa etapa é o famoso invariante de ida e volta. A premissa é brutalmente simples. A ação de depositar e logo em seguida retirar os ativos tem que retornar o exato valor original menos as taxas. Se a matemática não fechar perfeitamente, a máquina está corrompida. E para garantir que essa regra seja absoluta, os testes unitários miram em pontos de falha que são clássicos na Web3. O processo de emissão inicial, quando as cotas totais são exatamente zero, é um deles. Além disso, temos que validar os microdepósitos, os cenários com taxas extremas e a confirmação daqueles invariantes de ida e volta. Todos esses são disjuntores lógicos vitais. Falando em extremos, basta observar este número, 10.000.
Em pontos base, isso significa uma taxa de 100%. Pode parecer loucura, mas simular um cenário onde o cofre engole tudo como taxa é de vital importância. É o teste de carga definitivo para capturar falhas ocultas, como pânicos de divisão por zero, que causariam um estrago gigantesco na rede principal. E por trás de todos esses cálculos exaustivos, a regra é clara. Apenas matemática de números inteiros é aceita. Pontos flutuantes simplesmente não têm vez nesta arquitetura. O uso exclusivo de métodos de checagem seguros, como o Checked Add e Checked Mul, é o único caminho aceitável para operar essas engrenagens sem causar nenhum pânico na execução do contrato. Parte 5. Prontos para auditoria. Plantas mecânicas validadas. Quando esses pequenos módulos em Rust sobrevivem à maratona de testes, eles estão finalmente prontos para a lupa dos auditores. O grande insight aqui é espetacular. Tratar a matemática de arredondamento e a ordem das taxas como controles ortogonais, ou seja, mecanismos que não se misturam, é o que evita desastres. A separação clara de responsabilidades mantém a arquitetura limpa e robusta. Com essas peças hiperprecisas forjadas, a transição para a próxima fase de engenharia se torna um caminho natural. A etapa seguinte abordará a integração disso tudo, partindo para análises estáticas mais densas e testes de propriedade no programa completo. É um momento de ver essas engrenagens trabalhando em um motor maior na Solana. E assim encerramos mais uma análise profunda no desenvolvimento de contratos inteligentes. Um imenso obrigado por acompanhar esta exploração visual, uma produção trazida com muito orgulho pela Ford College. Para acessar mais materiais incríveis sobre a Web3, basta dar um pulo no site ford.college. E para fechar com algo instigante, se a IA já consegue refinar lógicas tão delicadas com precisão microscópica hoje, qual será o limite do design autônomo na Web3 de amanhã? Até a próxima exploração!